Alguns fenômenos da natureza que envolvem sólidos e pequenos volumes de líquidos podem ser entendidos através de propriedades termodinâmicas, e também podem ser entendidos através de diferentes estruturas de superfícies que podem existir. Algumas superfícies molham mais que outras, como por exemplo as folhas de lótus, que são conhecidas por molharem pouco durante uma chuva. Um exemplo contrário é o vidro, que molha bem durante uma chuva. Esses fenômenos nascem fundamentalmente das forças intermoleculares que ocorrem nas moléculas, e a medição de um ângulo pode fazer a total diferença para entendê-los. Primeiro vamos analisar as interações que ocorrem no próprio líquido, e depois vamos estudar também as interações que ocorrem entre um líquido e um sólido. Vamos expandir esses conceitos para estudá-los em superfícies rugosas. Primeiro vamos analisar as interações líquido-sólido, em que aparecerão os conceitos de força de coesão e força de adesão. As forças coesivas são a tendência do líquido se manter coeso e é proporcional à intensidade das forças intermoleculares que ocorrem nas moléculas desse líquido, que é diretamente proporcional à tensão superficial. A tensão superficial, de modo geral, é o desbalanço de forças atrativas nas moléculas situadas na interface entre duas fases. No caso, uma fase é o ar e a outra é o líquido. As moléculas dos gases que compõem o ar não atraem da mesma maneira as moléculas da interface como fazem as moléculas do interior do líquido. E quanto mais forte o tipo de força intermolecular no líquido, maior é a tensão superficial. Retomaremos de modo simplificado os tipos de forças intermoleculares. Elas serão apresentadas na ordem decrescente de intensidade. As interações íon-íon ocorrem com espécies com deficiência ou excesso de elétrons. A regra vale: íons com cargas iguais se repelem e íons com cargas opostas se atraem. Outro exemplo com íons é a sua interação com dipolos permanentes. Dipolos são cargas parciais que ocorrem devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados covalentemente. Um caso específico de interação entre dipolos permanentes é a ligação de hidrogênio. Nesse caso, um hidrogênio que é ligado a algum átomo como flúor, oxigênio ou nitrogênio é atraído por algum desses mesmos elementos que estão em outras moléculas. Essas interações entre dipolos permanentes são muito intensas e explicam diversos fenômenos da natureza. Por último, temos um conjunto de forças fracas chamadas de força de Van der Waals. O primeiro subtipo é quando duas moléculas com dipolos permanentes se atraem como no caso anterior, mas não com a mesma intensidade. Uma molécula com dipolo permanente como a anterior pode induzir a formação de dipolo em uma outra molécula polar. Essa interação é muito fraca e após as moléculas se distanciarem, a força atrativa cessa. Por último, um tipo de força intermolecular é quando duas moléculas apolares induzem a formação de dipolos instantâneos. Essa fraca interação é momentânea e está presente em toda a natureza. As forças coesivas dão origem ao trabalho de coesão, que é o trabalho necessário para romper a coluna de um líquido em duas novas áreas. Esse trabalho é igual a 2 vezes a tensão superficial. Como havia dito antes, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares entre as moléculas desse líquido, então o composto terá maior tensão superficial. Portanto, o trabalho de coesão aumenta quanto maior a tensão superficial. Por outro lado, temos o conceito de força de adesão entre um líquido e um sólido, que é proporcional às interações intermoleculares que ocorrem entre as moléculas dessas duas fases. A equação de Young representa uma maneira de escrever matematicamente o equilíbrio termodinâmico das energias de interface. No caso, a tensão superficial γ L ar vezes o cosseno do ângulo de contato é igual à diferença entre as demais energias de interface. Nesse slide é mostrado o método da gota-acesso para mensurar o ângulo de contato. No ponto em que há equilíbrio das 6 energias de interface, é traçado um vetor tangente à borda da gota, e é calculado o ângulo que esse vetor tangente à borda da gota faz em relação a uma reta paralela ou um vetor paralelo à superfície. A força adesiva dá origem a um trabalho de adesão, que é o trabalho necessário para separar dois materiais de naturezas distintas do contato.
A equação de Dupré nos dá uma maneira de calcular o trabalho de adesão. O termo da energia de interface do contato entre as fases não é muito conveniente de se medir. O interessante seria combinar essa expressão com a equação de Young e obter uma expressão mais simples. A equação 1 mostra a equação de Dupré aplicada ao caso de um líquido em uma superfície. A equação 2 mostra o rearranjo e o isolamento do termo da energia de superfície do sólido, de tal modo que ele pode ser substituído na equação 1, obtendo a equação 3. A equação 3 então dirá que o trabalho de adesão depende apenas da tensão superficial do líquido e do ângulo de contato, que são facilmente medidos. Vamos estudar as consequências da equação de Young-Dupré. Aplicada aos casos ideais, obtemos que o trabalho de adesão para uma gota que possui ângulo de 180 graus é zero, pois o cosseno de 180 graus é menos 1. É razoável imaginar que uma gota com ângulo de 180 graus não molhe uma superfície, porque não há necessidade de trabalho para retirá-la. Outro caso ideal é uma gota que se espalha totalmente sobre uma superfície, portanto o seu ângulo de contato é zero. Matematicamente, o trabalho de adesão obtido é 2 vezes a tensão superficial do líquido. A fórmula resultante é igual ao do trabalho de coesão. Isso significa que quando o trabalho de adesão se iguala ao trabalho de coesão, o espalhamento é completo, ou podemos deduzir que é daí que surge a expressão do trabalho de coesão. Vamos analisar o caso de uma gota de água em uma superfície de vidro com os conceitos de trabalho de adesão e trabalho de coesão. O trabalho de coesão da água é alto devido à sua alta tensão superficial, ao passo que o trabalho de adesão para separar a gota da superfície também é alto, porque as ligações de hidrogênio entre os grupos silanóis do vidro e as moléculas de água são interações fortes, portanto a gota do líquido tende a se espalhar sobre a superfície. O módulo da diferença entre os trabalhos é um valor próximo de zero. Isso é para mostrar que os trabalhos são próximos e a gota tende a se espalhar sobre a superfície. O próximo caso é uma gota de água sobre um polímero como o poliestireno. Nesse caso, por um motivo termodinâmico, as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água são mais favoráveis do que as interações com as moléculas de poliestireno. O trabalho de coesão é o mesmo quando comparado com o exemplo anterior, pois só depende da tensão superficial da água, que é a mesma em uma dada temperatura e em uma dada pressão. Mas dessa vez o trabalho de adesão é muito menor, por isso o líquido se espalha menos. Até agora, todos os exemplos estudados foram em superfícies ideais, que explicam muitos fenômenos de molhabilidade. Todavia, não é suficiente para explicar outros fenômenos em que a rugosidade é crucial para entendermos, por exemplo, como o efeito Lotz. O efeito Lotz é explicado pelo modelo Cassidy-Baxter. Nesse modelo, nos diz que algumas superfícies rugosas podem aprisionar ar sob uma gota. Os gases do ar atmosférico são apolares, o que explica a baixa interação com as moléculas de água. E um outro caso ainda para considerar no efeito Lotz é que a superfície é composta por compostos de cadeia longa e apolares, como representado por um éster na figura. A estrutura que aprisiona o ar em uma folha de Lotz está representada nas imagens, e é possível verificar a presença de cristais de cera na imagem D. As imagens foram retiradas do artigo mencionado. O modelo de Wenzel é um outro modelo que leva em consideração a rugosidade de uma superfície. O interessante de notar é que uma gota que preenche toda a área rugosa sempre terá a área de contato real maior do que a área que aparentemente está molhando. E o fator R, chamado de fator de rugosidade, é dado pela divisão da área real pela área aparente. Isso significa que R sempre será maior que 1. O ângulo θA representa o ângulo de contato em uma superfície ideal, e o ângulo θ* representa o ângulo de contato em uma superfície rugosa. Matematicamente implica que se o ângulo θA for menor que 90 e R maior que 1, o ângulo de contato na superfície rugosa é menor que o ângulo de contato na superfície ideal. E se o ângulo de contato na superfície ideal é maior que 90 graus, o ângulo de contato na superfície rugosa será maior do que o ângulo na superfície ideal. O interessante é notar que se aumentarmos a rugosidade da superfície, vamos acentuar o seu caráter hidrofílico ou seu caráter hidrofóbico. Então, superfícies hidrofílicas tendem a ficar mais hidrofílicas e superfícies hidrofóbicas tendem a ficar mais hidrofóbicas.